Oi, vamos continuar o Sem Tabus, falando sobre sexualidade e relacionamento sempre. Bem-vindo e bem-vinda, você que não estava com a gente no bloco anterior. Vamos então seguindo, respondendo perguntas de quem confia aqui no nosso trabalho. Quero te indicar o nosso canal no YouTube, se inscreve lá, tem muitos programas muito interessantes sobre os diversos temas que fazem parte desse contexto da sexualidade e dos relacionamentos humanos. Eu quero indicar para você um curso sobre saúde. Gosto muito de oferecer a você a possibilidade de continuar aprendendo, investigando, fazendo perguntas. E nós temos aqui, inclusive, um capítulo só sobre a sexualidade, para que você tenha melhor informação sobre como lidar com a sua própria sexualidade e o seu relacionamento. Então, nós temos sempre uma lição, nós vamos ter questionários, nós vamos levar você a responder perguntas objetivas ou com alternativas, para que você se perceba nesse contexto proposto às famílias, aos indivíduos. Olha esse tema aqui, o amor acabou. Nós queremos proporcionar a você aprendizado, reflexão e tomada de decisões. Olha, em cada lição tem minha decisão. E aí você vai conferir que decisões você vai tomando. Temos também aqui um recurso que é muito interessante para quem é mais ligado na tecnologia. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Nós temos aqui o QR Code. Quando você tem esse aplicativo no seu smartphone, olha aqui, ó. Você vai poder colocar o seu smartphone aqui para fazer uma leitura digital e então você vai acessar vídeos exclusivos que foram gravados para que você tenha um resumo de cada lição. Então, nós pensamos de diversas formas como tornar o conteúdo ainda mais próximo de você. Então, entre em contato com a gente, pode ser por telefone, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp e então nós vamos fazer com que a revista chegue pelo correio para você. Ou ainda você pode acessar o nosso site biblia.com.br e nós temos esse curso também ali digitalizado. Fica mais fácil, quem sabe, para você já acessar agora, enquanto acompanha aqui o nosso programa, biblia.com.br. Vamos continuando conversando com Eliane Alvarenga, respondendo a perguntas. Uma que já foi respondida em parte, mas trago aqui novamente, Eliane, tem a ver com os exercícios para assoalho pélvico. Você é uma fisioterapeuta especializada em sexualidade e saúde da mulher. Fala só um pouco mais sobre esses exercícios. Então, a musculatura do assoalho pélvico, ela dá sustentação a toda essa abertura pélvica que está ali exposta. E essa musculatura do assoalho pélvico, ela forma literalmente o chão pélvico. Tanto é que a sigla, o nome em inglês é pelvic floor, né? Então, chão pélvico. E nós temos esses músculos, tanto homens quanto mulheres, e esses músculos na mulher, eles são atravessados pela uretra, pela vagina e pelo ânus. Diferente do homem, que só é atravessado ali pelo ânus, né? Então, acaba que a mulher, ela fica com essa musculatura um pouco mais exposta que os homens. E aí, há muitos anos atrás, um médico, Arnold Kegel, ele descobriu o potencial dessa musculatura, tanto para a área sexual, como também para a continência urinária. E ele começou a pedir para os clientes dele fazerem contrações desse músculo. E como que é essa contração? É bem simples, todos nós sabemos o que é a contração. A gente geralmente só não faz como exercício mesmo. Mas é simplesmente você apertar toda a região da vagina e do ânus como se estivesse segurando um pum, ou como se estivesse segurando o xixi. E aí, quando você faz esse movimento, você está colocando o seu assoalho pélvico para trabalhar. É claro que se você procura, né, como telespectador, um fisioterapeuta pélvico, ele vai poder avaliar você direitinho, saber como que está a sua força, como é que esses músculos respondem, se ele quanto tempo ele fica contraído. Então, você pode buscar esse profissional para poder fazer uma avaliação mais completa. Mas aqui, a gente precisa entender que esses músculos, eles têm esse potencial, então, de contrair, mas também tem o potencial de relaxar. E eles precisam ser trabalhados de duas formas. Então, a gente pode simplesmente contrair e relaxar, ou a gente pode contrair,
manter, manter, manter e relaxar. A gente sempre precisa trabalhar dessas duas formas, a musculatura de contração rápida e a musculatura de contração lenta. E assim a gente vai fortalecendo esses músculos, deixando eles bem saudáveis, para que a gente não perca a urina, para que a gente não fique com a vagina frouxa, para que nossa saúde sexual fique bem. Também tem a mulher com a gravidez, com peso, isso também influencia, né, na qualidade dessa musculatura. Então, assim, são vários os fatores que influenciam no enfraquecimento do assoalho pélvico. O próprio envelhecimento já é um fator. Então, nós estamos envelhecendo todos os dias, né? Como diz meu marido, o tempo passa para todos. Então, estamos num processo de envelhecimento, estamos já perdendo a função dessa musculatura, no próprio processo de envelhecimento. E aí, associado a isso, a gente tem a questão da gravidez, que é uma sobrecarga a mais para essa musculatura. A via de parto, quando ela não quando a equipe não é muito boa e essa mulher acaba passando por episiotomias, por grandes lacerações, por falta de manejo no momento do parto, essa mulher também pode vir a sofrer, né, com alguma queixa no futuro. E, além disso, as cirurgias também. Qualquer cirurgia abdominal acaba por interferir, a obesidade. Então, maus hábitos, de forma geral, vão interferir na musculatura do assoalho pélvico. Então, você indica, por exemplo, para se fazer os exercícios com qualidade, com boa orientação, um fisioterapeuta especializado. Sim. Fica, então, essa dica para você. Fisioterapeuta especializado em sexualidade, em atendimento, que vá nessa direção de ajudar você ao cuidado com isso. E há mulheres que ficam bem de situações bem delicadas, não é? Como até os exercícios para mulheres que sentem dor na relação sexual, tem muita coisa a ser aprendida. Você vai voltar então outro dia para a gente falar só desse tema outra vez. Já que estávamos falando em lubrificação, antes de vir até esse momento dos exercícios, porque fez sentido ouvir de você a respeito do tema, há também quem queira saber sobre ejaculação feminina. Existe? É mito? Há vídeos, há informações aqui e acolá, mas a gente nunca sabe o que é fake news quando a coisa começa a se proliferar e não se vê dados, não se vê algo científico a respeito. E surgiu de onde, como, para onde que vai essa informação, né? Esse é um tema assim, que sempre é controverso. A gente vai encontrar profissionais da área de saúde mesmo, que vão falar a favor, outros vão falar contra. E a gente precisa ter um pouco de coerência para definir esse tema. E eu digo o seguinte, nós, enquanto homens e mulheres, somos seres diferentes. Temos muitas coisas parecidas, né? Como eu disse, o órgão sexual, nós temos órgãos homólogos. Então, assim, até a 8ª semana gestacional, homens e mulheres, fisicamente, eles eram exatamente iguais. Éramos todos iguais. E aí, o que acontece? A partir da 8ª semana, os hormônios começam a ficarem mais intensos e o pênis se desenvolve, mas eles são muito parecidos, então pênis, vulva, existe ali, né, uma proximidade entre os órgãos. Mas quando a gente fala de ejaculação, a gente vai ter, o homem ele vai ter 3 estruturas anatômicas para produzir todo esse material ejaculatório. Enquanto que a mulher, ela não tem essas 3 estruturas. Outra coisa, se a gente for pensar, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou ali para que o homem, né, de alguma forma, colocasse para fora esse material e também é um objetivo do sexo a procriação. E essa mulher precisa receber esse material. Aí eu fico pensando, qual a lógica de uma mulher ejacular, colocar material para fora? Outra coisa, se a gente for pensar no tamanho da uretra masculina, ela é muito pequenininha, ela coloca aquele material ali que chega a 5 ml no final, para fora, e nossa vagina, que tem uma luz muito maior, quanto de material a gente teria que colocar para fora, né, para dizer que a gente tem uma ejaculação?
Agora, eu concordo, Darleide, que realmente as mulheres, a depender ali do momento do ciclo menstrual, quando elas estão no período ali de ovulação, elas ficam muito mais lubrificadas. E existem estudos que mostram que essa lubrificação, por exemplo, que às vezes é aumentada no momento do orgasmo, ela não provém de nenhuma glândula específica. Ela não vem das glândulas de Skinny, Bartholin, que são nossas glândulas. Na verdade, ela vem do útero. Então, o útero, com seu movimento, no momento ali do orgasmo, ele acaba produzindo também muco e colocando muita lubrificação, a depender do momento do ciclo, do seu ciclo menstrual. Então, eu acredito que não teria por que a gente chamar essa lubrificação feminina de ejaculação. É querer ser igual demais aos homens. Então, na verdade, nós lubrificamos, podemos lubrificar mais ou menos. No momento do orgasmo, pode acontecer de vir uma lubrificação um pouco maior, pode, mas essa lubrificação nem está vindo das glândulas em si, está vindo do próprio útero. Considerando, então, essas informações, eu fico pensando também que pode haver uma certa fantasia a partir de cenas de filmes, de algo que era assim, mais fantasioso do que realidade, e aí vem com uma informação da vida prática como essa que você descreve, de em uma situação ou outra a mulher está um tanto quanto mais lubrificada, hormonalmente há uma alteração que possa possibilitar isso, mas às vezes a gente pega alguma coisa, une com outra informação e vai criando um mito, mesmo que haja profissionais que considerem isto ou aquilo. Mas vale lembrar que há profissionais que estão comprometidos com alguma ideia, alguma ideologia, algum caminho, e a gente precisa também saber filtrar. Não basta dizer que tem um diploma e que com isso já se resolveu tudo. Há diplomas e diplomas, há profissionais e profissionais, há cientistas e cientistas, mas indo ao contexto da anatomia, da fisiologia homem e mulher, a gente já não tem muito como negar essas diferenças básicas, né? E aí, Darleide, é importante a gente falar também que algumas mulheres, elas vão apresentar o que a gente chama de incontinência urinária orgásmica. Então, no momento que ela atinge o orgasmo, ela acaba perdendo ali o controle da urina e ela acaba urinando. Então, assim, é uma situação específica que precisa ser tratada. Então, algumas mulheres, quando eu coloquei esse tema no Instagram, vieram me falar que sentiu inclusive o cheiro e realmente era urina. Então, elas precisam se tratar, precisam procurar ajuda nesse sentido. E é rápido o tratamento, consegue resolver bem fácil. Então, assim, nesse meio também da pornografia, existem muitas montagens, onde essa mulher coloca jatos e jatos de líquido para fora. E a gente sabe que são montagens, só que uma mulher que está ali na vida dela sexual comum, ela começa a olhar aquilo e ela começa a pensar assim, poxa, comigo não é assim, eu acho que eu tenho algum problema, né? E acaba criando toda uma fantasia aí de que ela, na verdade, é problemática, ela não é. Ela precisa estar lubrificada, ela precisa diminuir esse atrito quando o pênis vai entrar na vagina, ela pode perceber, inclusive, essas contrações do assoalho pélvico, perceber que ficou mais úmida em função desse muco que veio do útero, mas isso não necessariamente precisa ser chamado de ejaculação. Sabe quando você dizia ainda inicialmente sobre como ter uma lubrificação melhor, fiquei pensando, mas aí fomos para o intervalo, também de chamar a atenção do homem, fazendo sexo com a sua mulher, leve sempre em consideração que cabe muito a ele saber estimular essa mulher para que também essa lubrificação venha naturalmente, né? Sim. Isso faz parte de um jogo sexual que faça funcionar bem para os dois o prazer, até chegar o prazer. Então, há mulheres que nem têm tempo de ficarem lubrificadas porque é tão rápido, é tão vapt-vupt, ele chega à sua resolução e ela nem chegou a lubrificar, quanto mais a ter orgasmo, né? Eu sempre falo, quem deveria decidir o momento da penetração é a mulher e não o homem.
porque ela que sabe se ela já está preparada para receber o pênis. Né? Então, ela tem que estar desejosa em relação a isso. Ela já precisa estar toda preparada. Agora, se é uma mulher que tem muita dificuldade de se expressar e de falar de alguma forma, então esse homem tem que estar esperto, passar a mão ali, ver se já está tudo preparado, tá lubrificado, tá tudo cheinho de sangue, bonitinho. Então aí está no momento da penetração. Se essa vulva ainda está murcha, se essa vulva está seca, forçar uma lubrificação é você querer que sua esposa não esteja satisfeita sexualmente. Ela não vai conseguir alcançar o orgasmo e ela vai ficar insatisfeita. E a gente pode até pensar numa espécie de estupro, né? Que é quando uma mulher é forçada a fazer um sexo e ela certamente não está lubrificada numa situação de tensão, de medo, de mal-estar provocada por um crime que está sendo cometido. Estou pegando só o viés de, se não está pronta, então não é hora, então não é possível fazer e ter prazer. Então, cuidem disso, os homens precisam ficar mais atentos. Dizem, uma dificuldade grande de os homens estudarem sobre sexo, estudarem sobre a sexualidade da mulher, mais sabem sobre o prazer pessoal, porque são eles próprios quem sentem, e nisso não ajuda na construção desse relacionamento. Então, os meninos, cabe ler um pouco, cabe perguntar um pouco, cabe se instruir um pouco para lidar com isso que faz parte da vida saudável de um casal. E contribua para o bem-estar dessa mulher. Pergunte, espere, controle-se, e aí vai ficar bem bom para os dois. Mais uma questão. O que fazer quando se sente dor na relação? Já tratamos sobre a questão dor aqui, mas é uma pergunta bem recorrente. Dor tem a ver com os traumas, tabus? O que dizer sobre? Quando a gente tem dor na relação sexual, a gente vai ter realmente um somatório de questões fisiológicas, psicológicas e culturais. Então, a gente pode ter uma mulher que tem vaginismo, que ela fica tão tensa, ela fica com tanto medo dessa relação sexual, que a resposta do assoalho pélvico dela é exatamente se fechar. E esse assoalho pélvico se fecha ao ponto de não entrar um dedo, não entrar um cotonete, e é uma contração involuntária. Então, a gente sabe que a dor, ela não combina com o prazer. Vamos fazer assim, vamos falar um pouquinho mais, inclusive, sobre vaginismo e sobre porque a dor ocupa esse lugar no sexo. E é uma experiência muito recorrente, pelo que dizem, pelo que nos chegam aqui como em forma de pergunta. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso logo depois do intervalo.